Vamos lá, a gente está no Daf Gimel Amud Beit, Masechet Megillah, 12ª linha, Amarava. A Amarava vai falar sobre algumas humrot que tem, sobre algumas rigidezes, sei lá, como é que fala isso, que tem em relação à leitura da Megillah. Amarava, pshita ali, é uma coisa clara para mim, Avodá o Mikra Megillah, que se a gente está num dilema entre trabalho do Beit HaMikdash e leitura da Megillah, Mikra Megillah é melhor você parar, não fazer o trabalho do Beit HaMikdash e ler Megillah. Mikra Megillah Adif é melhor. Bidei Rabi Yossi bar Hanina, da Drashá que fez Rabi Yossi bar Hanina, que a gente viu no Amud passado, que falou lá, Mishpachá, porque está escrito no Passuk, para falar que os Kohanim e Levim param a avodá do Beit HaMikdash para ouvir Mikra Megillah, para ouvir a Megillah. Assim também, Talmud Torah ou Mikra Megillah, se você está num dilema entre estudar a Torá e ler a Megillah, Mikra Megillah é melhor ler a Megillah. Midei Samchu shel Beit Rebbe. Disso que Hamim apoiaram do que falou no Beit Midrash, o Kal Vachomer que a gente viu do Beit Midrash, de Rebbe, da Avodá. Se a Avodá, se o trabalho do Beit Mikdash para estudar a Torá para fazer o trabalho do Beit Mikdash, e a gente para o trabalho do Beit Mikdash para ouvir a Megillah, então Kal Vachomer que a gente para o estudo para ler Megillah também. E assim também Talmud Torah o Met Mitzvah. A gente tem aqui na nossa frente um dilema entre estudar a Torá ou Met Mitzvah, enterrar uma pessoa que está lá, que não tem quem se ocupar com esse morto. Ele é chamado de Met Mitzvah. É óbvio que, assim fala Rava, Met Mitzvah Adif, é melhor você parar de estudar e se ocupar com esse morto que precisa de você se ocupar para enterrar ele. Midetania do que fala Braita, Mevatlin Talmud Torah leotzaat met u leachnasat kala. Que a Braita fala que tem duas coisas que a gente para de estudo de Torá. Para o Met Mitzvah, ou para juntar dinheiro para o Met Mitzvah, e para achnasat kala, para a gente para tudo que tem a ver com a casamento e a noiva. Você também não precisa de qualquer necessidade que tem para conseguir fazer o casamento acontecer. Agora, se a gente perguntar, Avodá ou Met Mitzvah Adif, se a gente, e até trabalho no Beit Mikdash, e tem um Met Mitzvah é melhor, ou seja, teria que parar o trabalho do Beit Mikdash para se ocupar com esse morto que não tem quem se ocupe com ele. Como a gente aprende da drachá, da palavra que tem a mais, o leachotó. Detalhe, que palavra leachotó? Quando fala sobre o Kohen Gadol, que ele não pode se impurificar, ele fala leaviv, o leimó, leachiv, o leachotó, loitamá. Para o pai, para a mãe, para o irmão e para a irmã, ele não pode se impurificar, que Nezer Elokav Roshó, porque tem uma coroa de Hashem na sua cabeça. Isso é sobre o Kohen Gadol, que não pode se impurificar para ninguém. Detalhe é como fala Braita. O Leachotó, está escrito para o pai, para a mãe, para o pai, para a mãe, para o irmão e para a irmã. Mata Mulomar, para quem precisa falar para a irmã? Areisha é o Lech Lishchotet Pischov Elamulet Bno, Beshamashemet Lomet. A Torá vem te falar o seguinte: a pessoa que ia fazer um ashkitá no Korban Pesach, ou fazer o Brit Milá do seu filho, e ouviu que um dos seus parentes morreu, e agora o que? Ele tem a obrigação de que ele vai acabar se impurificando para os parentes. O irmão, a irmã. Yachol Itamá, será que ele pode se impurificar? Se ocupar com tudo que precisa do enterro, se impurificar, mesmo que ele vai acabar não podendo depois fazer o Korban Pesach? Ou o brito do filho? A Marta, loitama, e a gente, se você falar assim,
Do mesmo jeito, a gente falou que ele não pode simplificar. Ou seja, do mesmo jeito que tem uma proibição sobre o Nazir, dele desfazer a Nezirut dele para simplificar para um parente, assim também a pessoa não pode deixar de fazer a mitzvah Pesach, ele não pode anular ou deixar de fazer Korban Pesach para simplificar para um parente. Pergunta a Gmará. Parente ou qualquer método? Parente próximo. Não, ele não poderia. Pergunta a Gmará. Yachol keshem she'eno mitamele achotó kacheno mitamele mitzvah? Pergunta a Gmará, calma. O parente eu entendi. Por que o parente a gente entende? Porque o parente talvez não depende exclusivamente dele para que façam, para consiga ser enterrado. Agora, e o Met Mitzvah? Met Mitzvah é só ele, não tem ninguém para enterrar. Ou ele enterra ou não vai ser enterrado. Fala Gmará, por isso está escrito no Passuk, o Leachotó. Leachotó deno mitameh, aval mitameh le Met Mitzvah. Por isso está falando pro Kohen Gadol, pro seu pai, para sua mãe, pro seu irmão, e para sua irmã também não vai simplificar. Ah, você poderia aprender para sua irmã também, não porque está escrito para seu irmão, porque está escrito para sua irmã, para te falar que são esses que não emitem mitzvah sim. Ou seja, também no caso da pessoa que está indo fazer Korban Pesach, a mesma coisa. Baerava perguntou Rava, Mikra Megillah, o Met Mitzvah, Haiminai o Adif. Se a gente viu que tanto Mikra Megillah para os Korbanot, para ler Megillah. E a gente viu que Met Mitzvah também você para os Korbanot para se ocupar com Met Mitzvah. E se tiver aqui o dilema, ouvir a Megillah, ler a Megillah ou Met Mitzvah? O que você faz? Fala Gmará, Mikra Megillah Adif, Mishum Persumedif, Mishum Persumenissa, Odilma, Met Mitzvah Adif, Mishum Kvod Abriot. A Gmará explica melhor a pergunta. É melhor a gente falar para ler a Megillah. Por quê? Porque é uma coisa que você vai propagar, vai ter muita gente, todo mundo vai ouvir, você vai propagar o milagre. E isso é uma coisa que poderia desequilibrar aqui a balança. Ou talvez, Met Mitzvah, por causa de Kavod Abriot, você tem que ter um respeito pelas pessoas. E a pessoa está lá sem ter ninguém para enterrar ele. Bater de Bae Hader Pasta. Depois que veio essa dúvida dessa pergunta, Rava, ele mesmo falou o quê? Met Mitzvah Adif. É melhor você enterrar alguém do que ler a Megillah. De Amarmar, falou que assim fala Mar na Braita, Gadol Kvod Abriot Dochet Lotase Shabatorah. Kvod Abriot, respeito sobre o próximo, sobre o Briot, é tão grande que até empurra algum Lotase na Torá. Algum é proibição da Torá. Então, se a proibição ela empurra, muito mais a Mikra Megillah, que é uma mitzvah tetrabanan. Então, nota C da Torá, ele empurra muito mais a Mikra Megillah. Gufa fala... Ele só teria o tempo para fazer um ou para fazer outro. A pergunta é se você está num dilema. Você tem que escolher, não dá para fazer os dois. Então, nesse caso, você vai cuidar do Met Mitzvah. Todos esses nossos casos foi que você não consegue fazer os dois. Gufa. Amara Beshobelevi. Krach vechol asamuchlo vechol adiraimo nidon kekrach. Vamos voltar ao que a gente falou antes. E a Gemara volta para falar sobre a leitura de Megillah nas cidades próximas às cercadas. Krach, aquela cidade que é cercada de muralha, e todas as que são próximas dele, e todas as que são vistas como cidades adjacentes das cidades cercadas de muralhas, é considerada como Krach. É considerado como a cidade de muralha, e elas também fazem Purim no dia 15 de Adar. Tá na pergunta Braita. Samur, afal pishenon nire, afal pishenon samur. A Braita vem falar uma coisa. Isso que falou que é as próximas e as que são vistas como continuação, é para te falar os dois, olha. Tanto as próximas que não parecem que são vistas como continuação, e agora eu vou explicar qual caso. Tanto as que são vistas como continuação que não são tão próximas.
Fala Gemara. Bishna manirei afal pishenot zamur. Mas lá. Eu consigo entender aquela que parece continuação da cidade, mesmo que não é tão perto. Kegon deyato beroshahar. Por exemplo, no caso que a cidade está no alto de um monte. E já que ela está muito alta, ela é vista como se fosse continuação da cidade cercada de muralha, apesar da distância. Se você andar de uma para outra, é muito distante, mas quando você vê, uma está aqui no alto, outra está aqui, vamos dizer, por mais que ela tenha uma distância grande para andar de uma para outra, quando você vê de longe, você vê uma coisa só. Tá bom? Mas ela samurra, falpisha non ire, lá. Qual é o caso da que está próxima e não é visto como continuação? Amarabir minha shevet banacha. O caso está falando que a cidade está num vale, num lugar baixo, e por isso ela está escondida. Quando você olha para a cidade cercada, você não consegue ver que atrás, por exemplo, aqui do lado, tem uma cidade no vale, mas ela é bem perto da cidade que está cercada. Então ela é considerada como a cidade cercada e também faz Purim no dia 15. Amar Rabbi Shimon falou o seguinte: uma cidade que primeiro ela foi assentada e depois ela foi cercada de muralha. Nidon Kekfar. Ela é considerada como uma cidade não murada. Maitama, qual o motivo? Dirtiv, está escrito, Veishkimkor Beit Moshav Irchomam. Quando a Torá ela quer falar sobre a exceção que tem das cidades cercadas e da pessoa que vende a casa da cidade cercada, sobre a exceção que tem sobre a pessoa que quer resgatar essa casa, e lá tem um índice no ano de Yovel, volta, não volta, na cidade cercada ela tem menos tempo para resgatar, senão já era. Então, quando a Torá está falando sobre isso, quando ela vai falar sobre cidade cercada, ela está falando a pessoa que vendeu uma Beit Moshav Irchomá, ou seja, uma cidade assentada com muralha. Ou seja, parece que quando ela é assentada, ela já tem que ter morada. Se ela for morada depois, não é considerada uma cidade morada. Shehukaf, o Levasof Yashav. Ela foi cercada, depois ela foi assentada. Velosh Yashav, o Levasof Ukaf. E não que ela foi primeiro assentada e depois cercada. Que nesse caso é considerada uma cidade sem muralha. Terceira coisa que fala sobre essas cidades cercadas. Krach she'en bo asara batlanim nidon kekfar. Uma cidade murada que não tem 10 pessoas, batlanim aqui, que estão o dia inteiro estudando Torá. Batlan, no caso de bater, parece que ele está anulando. E aqui ele está falando, ele anula o trabalho e se dedica a estudar. Então, uma cidade cercada que não tem 10 pessoas estudando que se dediquem ao estudo é considerada uma cidade pequena. O que faz? E aí ela é considerada para Purim como uma cidade não cercada. Porque ela não tem importância para ser uma cidade cercada. Ela é considerada uma cidade pequena. Maika Mashman, o que ele quer ensinar isso pra gente? Tanina, como fala na Mishnah mais pra frente. Eis Oir Gdolá, qual é a cidade grande? Kol Sheish Basara Batranim, Pachot Mikan Arezekvar. A Mishnah vai perguntar lá qual é a definição de uma cidade grande. A definição de cidade grande, para ela ser grande, ela tem que ter 10 pessoas que se ocupam só de adorar. Menos que isso, cidade pequena. E não, toda que tem não sei quantos milhões vivendo. A definição da Mishnah é ligada com Torá. Krach Isrechlei. Fala Gemara, Rabbi Shimon precisava me falar da cidade cercada. Não era o suficiente essa Mishnah mais para frente falar que essa definição básica para todas as cidades. E Rabbi Shimon ele sim precisava me falar que a cidade cercada não é considerada cercada se não tiver 10 pessoas andando. Por quê? Afalgav de Mikla Elei Me'alma. Afalgav de Mikla Elei Me'alma. Mesmo que tem muitas pessoas e muitas delas
na hora que estão na cidade cercada, elas não trabalham, estudam Torá? Se não tem 10 pessoas que só estudam Torá o tempo inteiro e se dedicam exclusivamente para isso, não é considerada como uma cidade cercada, porque não tem importância para ser uma cidade cercada. Então, a falgava, mesmo que, de Mikra e Alma, que tem pessoas que vão estudar, mas não tem 10 pessoas que exclusivamente só estudam, não é considerada uma cidade cercada. E a quarta coisa que falou Rabbi Shimon Levi em relação às cidades cercadas, Krach Shecharav Levassov Yashav Nidon Kekrach. Uma cidade que era uma cidade cercada, foi destruída ou foi desassentada, no caso, e depois foi assentada de novo, é considerada uma cidade cercada de novo. Ela volta pro dino que ela tinha antes, pro status que ela tinha antes de cidade cercada. Mai Harav, o que quer dizer foi destruída? Ilei Macharvu Chomotav. Se você falar que foi destruída a muralha, parece, porque falou Rabbi Shimon Levi, Yashav in, Lo Yashav lo, que só se ela foi reassentada e foi remurada. Mas se não, não. Veatani, aí tem outra braita que fala Rabbi Eliezer ben Bar Yossi Omer, Asher lo choma, quando fala lá sobre o din de cidades cercadas em gerais que fala a Torá, que a gente falou que tem algumas exceções. Lá está escrito Asher lo choma, que ela tem muralha com Aleph. Afal pi she'en lo achshav, lo kodem lachen, mesmo que ela não tem mais, mas ela tinha, na época de Yoshua, ela é considerada cidade cercada para todas as sessões da Torá, de resgate, etc. Então, como é que vem aqui Rabbi Yoshua ben Levi falar que ela tem que ser remurada? Fala Gumará, ela, Mai Harav, que quer dizer foi destruída? Shecharav me'asara batlanim, que deixou de ter 10 pessoas que exclusivamente estudavam a Torá. Então, não é que ela foi destruída na prática, e sim que ela deixou de ser considerada cidade grande. Porque ela deixou de ter 10 pessoas que exclusivamente estudavam Torá, voltou a ter 10 pessoas que exclusivamente estudavam Torá, ela volta para o status de antes como cidade cercada. Amar Rabbi Shimon ben Levi, quinta coisa que Rabbi Shimon ben Levi fala sobre cidades cercadas. Lod, Veonó, Vegei Harashim. Mais um. Não. Lod, Veonó, Vegei Harashim. São 3 cidades, Lod, Onó e Gei Harashim, que são das cidades de Binyamin. O Pasuk está falando aqui para falar que Onó e Lod eles foram construídos por Elpael. E nesse mesmo Perek em Divrei Amim, ele traz isso relacionado à tribo de Binyamin. E são 3 cidades que fala Gumará, Mukafot, Romam e Mot Yoshua ben Nun. Eram cercadas de muralhas do tempo de Yoshua ben Nun. E liam a Megillah no dia 15. Verhanei, Yoshua ben Anhi, e essas cidades foi Yoshua que construiu? Elas não estavam construídas na época de Yoshua. Verha, Elpaal ben Ahi, foi Elpaal que construiu isso, e é bem depois de Yoshua. Dirtiv, como está escrito em Divrei Amim, Vnei Elpaal, Ever Misham Vashamed, Hubana et Ono vetlod uvnotea. Ele que construiu Ono e Lod. Então parece que elas não estavam construídas da época de Yoshua. E como você fala que elas fazem, que elas são consideradas cidades cercadas e fazem o dia 15 de Adar? Fala Gumará, e para isso que você está falando que todo lugar que está falando que o fulano construiu, você tem que perguntar a mesma coisa, será que já não tinha da época de Yoshua? Asa, que era rei de Eudá, que foi depois de Benani, Asa, que foi depois ainda, Benani Dirtiv, ele que construiu, como está escrito, Vaiven, Arei Metzurah Eudá, ele que construiu essas cidades em Eudá.
aqui fala o seguinte, que no Passuco está falando que Asa, esse rei Asa, ele que construiu essas cidades fortalecidas de Eudá, que são essas cidades exatamente da parte de Binyamin, que são essas cidades que a gente está falando, Lod Veono. E a gente falou que foi El-Baal que construiu. E agora a gente está falando que foi Asa que construiu. Fala Gumará, todo lugar que está falando que construiu, você vai achar que eles que construíram? Amar Abelazar, Hani Mikafot Romam Motosho Benun, Ravo. Essas cidades elas eram cercadas por muralhas da época de Yoshua Benun. Haruv, Bimei Pilegas Bagivá. E na época de Pilegas Bagivá, que é uma história, uma das histórias, vamos dizer assim, um dos episódios mais tristes que tem a Israel, com o Shevet de Binyamin, e teve lá uma guerra entre todos os Shvatim e Shevet de Binyamin, e acabou que foi destruída essas cidades, que eram das tribos de Binyamin. Veata Alpaal Benani, e veio Alpaal e construiu de volta. Adurinpur, de novo caíram essas cidades. Até Asa Shaptino, veio Asa aí e consertou essas cidades. Ou seja, ele fortaleceu de novo essas cidades que estavam caídas. Daikaname Dirtiv, dá para entender exatamente isso, como está escrito lá, Vayomer Leudá, Nivne Tearim Aele, vamos construir essas cidades, Milkab Tearim, Havu Meikara. Parece que já estava antes Shmaminá. Ou seja, todo lugar que está escrito que construíram, não é que construiu, é que reconstruíram. Então essas cidades já eram cercadas na época de Yoshua Benun, e por isso que faziam Purim no dia 15. Mais uma coisa que fala Rabbi Shlomo Levi sobre o Kriyat Megillah. Amar Rabbi Shlomo Levi, Nashim chayavot b'mikra Megillah she'af hen hayu beotones. As mulheres também são obrigadas de ouvir a leitura da Megillah, porque elas também foram salvas no mesmo milagre, elas também estavam incluídas nesse milagre de Purim. Sobre elas também tinha Gzerá de Aman de serem exterminadas, etc. E sobre elas também tem obrigação, porque elas também estavam incluídas nesse milagre. A gente vai continuar na próxima vendo mais coisas que Rabbi Shlomo Levi fala sobre Purim. Chazak Baruch.